Fala galera, professor Juliano na área aí novamente com vocês. E pessoal, sem mais delongas, porque esse assunto é extenso, essa é a nossa última aula dessa unidade do livro de vocês. A gente vai finalizar então esse conteúdo de História, Nacionalismo e Revolução, né, que a gente já começou a ver na aula passada, um aspecto um pouco diferente. Nós vimos uma extensão desse conteúdo ao continente americano, né? Nós veremos então agora diretamente o que foi a chamada Guerra da Secessão. Veremos as causas dessa guerra, claro, né? A guerra em si, alguns aspectos da batalha, do conflito. Veremos as consequências desse conflito e como que essas consequências, parte delas, ainda é presente no nosso mundo contemporâneo. Tá? Vejam só, antes da gente... a gente pode usar isso aqui já. A Guerra da Secessão. O que significa isso aqui? O que significa a Guerra da Secessão? Né? Pode aparecer ou como Guerra da Secessão ou como Guerra Civil. Não é a Guerra Civil dos Vingadores. Aqui é a Guerra Civil em outro aspecto. O que significa uma guerra civil? Significa uma guerra que você tem o país, o exército do país, lutando contra os seus próprios civis. Contra cidadãos de dentro do seu próprio país que estão descontentes com alguma situação. Aí você tem o conceito de uma guerra civil. Então você vai ter parte do povo estadunidense lutando contra o exército dos Estados Unidos. Tá? Então, vejam só. Então você pode achar ou como guerra civil ou como guerra da secessão. Essa guerra dura de 1861 a 1864. Essa guerra, galera, é a guerra que mais matou pessoas até a Primeira Guerra Mundial. Ela matou muita gente, tá? Muita gente mesmo. Do continente americano é a guerra com o maior número de mortes, tá? Ela matou, só não matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, claro, depois a Segunda e assim consecutivamente, né? Só que é a guerra até então que mais matou pessoas. E outra, só matou pessoas pertencentes ao mesmo país. Você tem estadunidense matando estadunidense, americano matando americano, né? Quais as causas que a gente tem desse conflito? Está ali naquele mapa que eu já tinha colocado para vocês na nossa aula anterior. E você tem, então, as diferenças entre Norte e Sul. O que nós estávamos vendo na aula passada, galera? A expansão, a conquista que os Estados Unidos vai ter do Oeste, né? Nesse processo de conquista do Oeste, nessa marcha para o Oeste, ou nos filmes de Far Oeste, né? O filme de Faroeste demonstra esse período de expansão para o Oeste dos Estados Unidos. Que aí nos filmes de faroeste você tem sempre uma vilinha surgindo, né? Em uma região distante, aqui do centro dos Estados Unidos. O que você sempre tem ali? Você sempre tem um xerife, você sempre tem alguém que vai roubar o banco, né? E aí os indígenas que vão entrar lá, os peles vermelhas que entram ou de um lado ou do outro, né? Sempre isso. Aí tem um trem que vai trazer as pessoas e tudo mais. Aparece até no Pica-Pau isso aí, não parece? Parece sim. E esse contexto que a gente tem de marcha em direção ao oeste vai ser nesse contexto de século XIX. E, como eu já comentei com vocês na aula passada, o norte e o sul dos Estados Unidos têm características diferentes. Professor, até hoje? Até hoje, tá? O norte é uma região industrial, com ideias mais liberais para a época, tá? O sul é uma região agrícola, que tem a utilização do sistema de plantation. Isso se dá devido ao fato da colonização do norte ser uma colônia de povoamento e a colônia do sul, as colônias do sul serem colônias de exploração, tá? E essas diferenças vão continuar existindo. O pessoal do norte quer industrializar os Estados Unidos. O pessoal do sul quer manter ele agrário e que essas regiões novas sejam também transformadas em propriedades rurais, certo? E no meio disso tudo, nós temos uma eleição. E quem é eleito presidente dos Estados Unidos da América? Abraham Lincoln. Sempre você vê falar sobre esse cara em filme, mas você não tem ideia do que ele fez, né? O Abraham Lincoln ele foi eleito como presidente dos Estados Unidos no ano de 1860. E quais as características do governo do Abraham Lincoln e de política que ele tinha, né? O Abraham Lincoln ele era anti-escravista. O que significa isso? Que ele queria acabar com a escravidão. Se ele é um cara anti-escravista, perceba comigo, de qual dessas duas regiões aqui você acha que o Abraham Lincoln é representante? Se ele é contra a escravidão, você acha que ele é do norte ou do sul? É lógico que ele é defensor dos ideais do norte. Por quê? O norte é industrial. Nas indústrias você tem mão de obra escrava? Não, você tem mão de obra assalariada. E no sul você tem mão de obra do escravo africano. Então, o Lincoln, que é um representante dos estados do norte, vence as eleições. Esse é um dos motivos pelo qual acontece a guerra, mas não é o único. Toma cuidado pra caramba sobre isso.
Acontece de aparecer em questões de vestibular, de concurso, de qualquer coisa que você for fazer, até do teu livro, acontece de aparecer questões dizendo a única causa da Guerra da Secessão foi a 13ª emenda, ou o fim da escravidão. Não é isso. Não é a única. Sempre toma cuidado com única, somente, apenas, tá? Ela é uma das causas. Então qual seria a outra? O Abraham Lincoln, ele era um cara protecionista. Ele queria proteger a economia dos Estados Unidos. O que significa isso? Que ele queria aumentar os impostos para a exportação. Fazendo isso, galera, e a da importação também, aumentando os impostos para exportar os produtos, quem vai sair perdendo com isso? O Sul. Quais as características do sistema de plantation? Monocultura, exportação. O Sul exportava produtos e agora o Lincoln, vejam, primeiro, quer acabar com a escravidão e depois quer colocar mais impostos ainda sobre os produtos. Aí o cara mexeu no vespeiro, ele mexeu com o que ele não devia, ou devia, vai saber, né? E graças a esses fatores, o Sul dos Estados Unidos fica descontente com as atitudes do presidente Lincoln, tá? Que foi um cara responsável por abolir a escravidão e também por aumentar esses impostos. São esses os dois motivos juntos que são a causa da guerra, tá? Graças a isso, os estados do Sul dos Estados Unidos, parte deles vai se separar dos Estados Unidos. E aí nós temos a chamada secessão, a divisão, e surgem os estados confederados do Sul. Olha o mapa aí. Esses eram os estados do Sul que pertenciam à chamada Confederação do Sul dos Estados Unidos, tá? Ou apenas, como a gente colocou aqui, estados confederados, tá? Então você tem esses estados pertencentes aos estados confederados, o resto que está em cinza aqui em cima são os Estados Unidos ainda, ou a gente vai chamar de União. Então você vai ter a União contra os estados confederados, certo? Os estados do Sul vão se separar, né? E agora você vê então a diferença, né, os territórios da União e ao Sul, os Estados Confederados do Sul. Inclusive, você vai ter aqui símbolos, depois a gente vai dar uma olhada, deixa eu ver aqui. Ó, esse é o símbolo da bandeira dos Estados Confederados, tá? Que é alvo de discussões até hoje, depois a gente volta a falar sobre ela. Vamos falar da guerra então. Imagina, você tem o norte dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos em si, industrializado, batalhando contra o Sul, que é agrário. Vejam só, e essa guerra ainda dura 4 anos, galera. Como que essa galera do Sul fez para manter essa guerra durando tanto tempo assim? Como que o Sul resistiu tanto tempo? Né? Por que essa guerra acontece? Porque os Estados Unidos não querem aceitar a separação dos seus estados do Sul, dos estados sulistas. Tá? Essa guerra vai acontecer por esse motivo. O Norte vai querer reconquistar essa região Sul, reanexá-la ao seu território. Então, nós temos a União, que é os Estados Unidos, contra os Estados Confederados, que são os Estados Confederados do Sul. Vejam, por que o Sul consegue resistir por tanto tempo? Por causa que o Sul tinha os melhores generais do exército. É esse um dos grandes motivos que a gente vai ter. Os grandes generais da guerra pertencerão ao Sul e vão conseguir fazer a guerra durar por tanto tempo assim, certo? Inclusive eles vão ter apoio de também espanhóis e franceses algumas vezes aqui durante o conflito, né? E o Norte, tá? Quer dizer, deixa eu voltar aqui. Os melhores generais que eu estava falando. Esse cara aqui, ó, o Robert Lee, é considerado o maior general da guerra, tá? E pertencia ao Sul. Ele fazia parte comandava as tropas dos Estados Confederados, tá? O Norte, pessoal, possuía as melhores armas, olha o que está aqui, superioridade numérica. Por que eles tinham superioridade numérica? Porque tinha mais pessoas vivendo naquela região e também os negros africanos escravizados vão apoiar qual dos dois lados da guerra que você acha? O Norte. Os negros querem a sua liberdade, galera. Então, esses ex-escravos vão começar a participar também dos exércitos da União. Tá? E que mais? Como que essa guerra vai acabar? Né? Esse conflito só acaba, claro, nós temos o desenvolvimento das armas, o Sul vai desenvolver rifles melhores também, né? O Norte tem bastante arma, tem indústrias mais desenvolvidas, mas acontece que o Sul conseguiu resistir. O Norte só consegue vencer a guerra quando coloca aqui na costa do Oceano Atlântico, na região Sul, na verdade, navios. Esses navios aqui na costa do Atlântico vão proibir a entrada de suprimentos, a entrada de alimentos de outros países que abasteciam o sul dos Estados Unidos, ou como a gente chama de Estados Confederados. Como você tem então
barragem dessa entrada de produtos, o Sul fica sem suprimentos, acaba não conseguindo resistir mais durante a guerra, né? Durante o conflito, o Abraham Lincoln ele foi assassinado, tá? E acontece que quando as tropas do Norte colocam os navios na costa do Oceano Atlântico, então, para impedir a entrada de suprimentos para os sulistas, a guerra chega ao seu fim. E a região sul dos Estados Unidos volta a pertencer ao território da União como um todo. Esse aqui é o cara, o Robert Lee. Esse aqui é o general do sul, lá das tropas dos Estados Confederados. Na região sul dos Estados Unidos, esse cara é idolatrado até os dias de hoje. Para você ter uma noção, um botão dessa farda dele aqui foi vendido por cerca de $20 mil. Um botão, tá? E esse cara, as pessoas até hoje têm quadrinhos. Sabe que às vezes a tua avó tem um quadrinho de Nossa Senhora Aparecida em casa? Lá nos Estados Unidos, a galera tem quadro dele. Quadrinho pequeno em casa, porque consideram ele um grande herói, tá? Inclusive, esse general Robert Lee é um cara que a gente vai voltar a falar sobre ele já já, porque recentemente ele foi alvo de discussões, certo? Aqui, a bandeira dos Estados Confederados, que recentemente uma lei proibiu o hasteamento dessa bandeira. A região sul dos Estados Unidos, até os dias de hoje, ainda é uma região muito preconceituosa, extremamente racista. Claro, galera, não são todas as pessoas que vivem lá que são racistas, tá? E quais as consequências que a gente vai ter dessa guerra? Cerca de 600 mil mortos. É muita gente. Isso se tratando de pessoas de um mesmo país. É você matando pessoas do seu país, tá? 600 mil pessoas, tá? Acontece então que o fim da escravidão, a 13ª emenda, ela é assinada, né? Os Estados Unidos, a sua Constituição, tinham 12 emendas, 12 pontos, agora vai ter o 13º, que é a 13ª emenda que põe fim à escravidão. Vejam, morreu muita gente, né? A guerra gerou um problema enorme internamente, acabou com a escravidão, ponto positivo. Só que a gente para por aqui. Por quê? Após o fim da escravidão, o pessoal do Sul não aceitou isso. A galera do sul dos Estados Unidos, que utilizava o sistema de plantation desde sempre, era favorável à manutenção dos escravos, tá? Sobre a escravidão dos Estados Unidos, eu vou indicar 2 filmes para vocês assistirem. O primeiro deles, 12 anos de escravidão. Ele vai falar a história de um negro africano que havia conquistado a sua liberdade e ele era músico. E um dia ele está tocando violino num bar, depois da apresentação dele, 2 brancos chamam ele para conversar, e aí muda de tela, ele acorda num outro lugar, sem roupa, sem nada, ele voltou a ser escravo. E aí o filme fala sobre os 12 anos que ele retornou à sua escravidão e ele está tentando reconquistá-la. Imagina um escravo nos Estados Unidos falando para os brancos, cara, eu sou livre, você acha que as pessoas iam acreditar nele? É evidente que não. E aí esses 12 anos vão demonstrando ali esse processo que ele vai conquistar a sua liberdade. E o pior de tudo, isso é história real. Segundo filme que eu indico para vocês sobre isso, que é um pouco mais pesado, tá? Assistam com seus pais se forem assistir, é o Django Livre, tá? Do Quentin Tarantino, que mostra a história do escravo que ele quer resgatar a sua esposa, a Brunilda, das mãos lá de uma das principais fazendas escravocratas dos Estados Unidos. Nesses filmes vocês percebem o nível de violência que os escravos sofriam nos Estados Unidos. Depois eu falo sobre mais um filme para vocês, sobre mais 2, tá? Acabou a escravidão. Beleza, todos os problemas acabaram. É aí que a gente se engana. Os estados do sul dos Estados Unidos promoveram as chamadas leis Jim Crow. O que são as leis Jim Crow? São as leis que permitiam a segregação racial. São as leis que dizem que você tem espaços para brancos e espaços para negros. Tá? A gente já volta a falar deles. Antes disso, um ano depois da guerra, em 1865, não é coincidência, surge a KKK, a Ku Klux Klan, que a gente escuta falar, mas não sabe exatamente o que ela é. A Ku Klux Klan, galera, é isso aqui. São as pessoas ali, então, que eram totalmente racistas, que achavam que os brancos ainda acham, deixa eu me refazer, que os brancos são superiores aos negros, tá? E essas pessoas se vestiam com essas roupas brancas aqui e saíam batendo em negros nas regiões lá dos estados do sul dos Estados Unidos, tá? Essa galera, ela vai ganhar força, inclusive, durante esse período aqui. A perseguição aos negros vai ser algo muito comum lá nos Estados Unidos, tá? E não é algo que fica restrito apenas ao século XIX. A Ku Klux Klan, ela, pior de tudo, ela é um movimento que existe até hoje.
E no século XX a gente teve também um outro experimento racista, que foi o nazismo. Então, nos dias de hoje, você tem a mistura dos ideais da Ku Klux Klan com os ideais nazistas. E aí isso tudo se mistura. E isso tudo ganha força lá no sul dos Estados Unidos. A galera saía pela rua, pegando negros, enforcando negros, batendo em negros, linchando os negros. Tá? Por quê? Porque acham que os brancos são superiores aos negros. Até hoje. Né? E aí, a gente já utilizando uma ideia do darwinismo social que a gente viu nas aulas anteriores, eles tentavam justificar cientificamente, dizendo que o branco era superior ao negro. Tá? Aqui, a gente tem um banheiro, um bebedouro, melhor dizendo, segregado. Lembra que as leis Jim Crow dividiam espaços para brancos e espaços para negros. Então aqui o que você vai ter? Um banheiro para brancos e do outro lado o que você tem? Um banheiro, o que está escrito lá na legenda? Colored. Um banheiro para pessoas de cor, né? Um bebedouro. Aqui você tem um negro tomando água ali. Sobre esse assunto, eu indico para vocês um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Esse é o mais leve de todos. Ele vai contar sobre a história do primeiro foguete que conseguiu ficar em órbita na Terra. Tá? E por que eu estou falando sobre ele? Porque parte do corpo que fez o projeto, nós temos 3 mulheres negras que fazem parte do projeto. E isso é na década de 1960. E aí vai mostrar o caso de uma das mulheres que é matemática, que ela demorava muito tempo para conseguir fazer todos os seus relatórios, porque no prédio que ela trabalhava não tinha banheiro para mulher negra. Ela tinha que andar quase 5 quilômetros para poder ir no banheiro, para depois voltar para o prédio que ela estava lá. E aí isso aparece no filme, é uma das partes mais interessantes que vocês vão ter nesse filme. Assistam, para vocês verem como que o preconceito racial é um negócio imbecil. A gente não pode tolerar nenhum tipo de preconceito. A gente não pode tolerar nenhum tipo de intolerância. É o paradoxo da intolerância. Você não deve tolerar quem é intolerante, tá? Aqui, um outro exemplo que a gente tem de segregação racial dos Estados Unidos. As cidades que não tinham condições de criar escolas para brancos e escolas para negros, né, deveriam arrumar um espaço dentro da escola para o negro. Olha essa imagem, o cara fica isolado de tudo. Tá? Você tem na imagem lá ao canto os brancos prestando atenção, na aula na sala, e o cara num canto. Né? E aí você pensa, professor, mas isso daí é coisa que não existe mais nos Estados Unidos, isso daí acabou. Né? Pois é. Isso serve para você também tirar um pouco da tua ideia, da tua cabeça, de que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que os estadunidenses são as melhores pessoas do mundo. Isso não é verdade. Tem pessoa ruim e pessoa boa em todos os lugares do mundo, em todas as profissões, em todos os lugares você vai encontrar isso. Né? E aqui, a gente tem manifestações ocorridas em agosto de 2017. Olha a roupa que esse tiozinho está utilizando. Olha a roupa que ele está vestindo. É igual de quem? Esses caras aqui, ó. A gente tem a presença da Ku Klux Klan até hoje nos Estados Unidos. Super presente na região sul. E aqui você tem, então, esse senhor utilizando essa farda, essa roupa da Ku Klux Klan, né, em manifestações que ocorreram no ano de 2017, que eu já vou dizer o porquê. Sobre esse assunto, outro filme chamado Infiltrados na Klan. É um filme que conta a história, olha essa história. A Ku Klux Klan é um grupo de supremacistas brancos que acham que os brancos são superiores aos negros. Não se esquece. E aí nesse filme conta a história, que é também uma história real, de um policial negro que vai conseguir se infiltrar dentro da Ku Klux Klan. Como? Eu não vou contar, você vai ter que assistir no filme, tá? E aqui você vê então até hoje a permanência desses ideais de supremacia branca, racista nos Estados Unidos. Qual a causa disso aqui? Em 2017 aconteceram manifestações na cidade de Charlottesville devido ao fato de que seria retirada da cidade a estátua do general Robert Lee. Tem uma estátua lá bonitona do general e tal, e as pessoas queriam retirar a estátua dele porque acreditavam que o Robert Lee é um símbolo da defesa da escravidão. E o movimento negro e outras pessoas queriam que essa estátua fosse retirada. Então você tem de um lado pessoas que queriam tirar a estátua e do outro lado pessoas que queriam que a estátua continuasse. Essa cidade que a gente tem aqui é uma cidade basicamente universitária, tá? E essa aqui é uma manifestação que a gente vai ter das pessoas que eram contrárias à retirada da estátua, tá? Observa o que elas estão na mão. Uma pessoa está segurando uma bandeira dos Estados Confederados e na outra você tem um cara segurando uma bandeira com uma suástica nazista. Isso é 2017, galera.
Você acha que acabou? Não. Isso permanece. Isso existe até hoje. Isso aqui são pessoas, olha o nível disso aqui, que defendem que branco é superior a negro em pleno século XXI. Isso são coisas que existem até o dia de hoje, pessoal. E essas manifestações você vai ter de um lado as pessoas contrárias à retirada da estátua e do outro pessoas favoráveis, né? Aqui nós temos olha só, as pessoas, os jovens, eles pensam, isso é coisa de velho, os caras que pensam de maneira retrógrada. Não, a galera é mó jovem aqui, ó. Pegando em tochas, indo com as tochas na mão, querendo, fazendo discursos de ódio contra negros, tá? Dizendo White Lives Matter, querendo dizer que a vida dos brancos também importa, né? Então, num outro dia, você teve uma manifestação feita por membros das pessoas que eram a favor da retirada dessa estátua do Robert Lee, e, junto disso, as pessoas que eram contrárias à retirada da estátua foram também. Então você vai ter um confronto direto. Qual o problema? Os Estados Unidos, de uma maneira geral, o porte de arma é permitido. Na região sul dos Estados Unidos, alguns estados, você pode sair na rua de rifle, portando o rifle pendurado no teu pescoço, que não tem problema. Você não pode ser preso por causa disso. Claro, se você for branco, se você for negro, com certeza a polícia vai te abordar. Isso aqui é uma outra imagem também dos supremacistas, tá? E a galera foi pra rua. Poderia rolar uma guerra civil louca ali nesse período. E o que vai acontecer? Durante a passeata, durante a manifestação das pessoas que eram favoráveis à retirada da estátua, vai passar um cara louco com o seu carro e vai passar no meio da manifestação. Essa é uma imagem da hora. Que você tem um cara passando com o carro, atropelando as pessoas que estavam se manifestando contra isso, né? Favoráveis à retirada da estátua, pessoas contra o racismo, né? Esse cara, depois a gente fala sobre ele. E aqui a gente tem uma imagem da Heather Heyer, que ela morreu ao ser atingida por aquele carro que a gente viu ali. Esse cara, ele era um supremacista branco que estava dirigindo o carro para passando por cima dessas pessoas, para matar. Não estava preocupado com a vida, querendo ainda justificar a ideia que os brancos são superiores. E essa menina que estava apenas defendendo uma ideia de igualdade, que considera que brancos e negros não têm nada de diferente, acaba morrendo no meio desse conflito, tá? E aqui, gente, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, é uma mensagem do Martin Luther King que a gente vai ter, que é um líder negro do movimento pelos direitos civis, muito importante, tá? Que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Isso casa com a ideia que eu falei para você de que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Isso serve para a gente perceber que os resquícios da escravidão, que os resquícios do preconceito racial estão presentes até hoje lá, certo? E isso é um dos exemplos pelos quais a gente tem que estudar a história, para a gente poder criticar essas coisas que acontecem no nosso passado ou até no nosso dia a dia, para que não permitir que isso volte a acontecer. Beleza, galera? A gente fecha nossos assuntos aqui com essa aula, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês e até as nossas próximas aulas. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau!